pessoal, bem-vindos a mais um Vozes da Ciência. Hoje nós vamos aqui unir dois mundos que aparentemente parecem bem distantes, mas que juntos têm transformado as nossas vidas, que é a computação e a saúde. E esses assuntos vão ser divididos em dois episódios. No primeiro a gente vai falar sobre redes de computadores e no próximo sobre inteligência artificial. E para falar sobre esse assunto com a gente hoje, a gente trouxe aqui um pesquisador da UFBA, o professor Dr. Bruno Santos Pereira, do Instituto de Computação da UFBA. Ele é doutor em Ciência da Computação pelo FMG, professor adjunto do Instituto de Computação da Universidade Federal da Bahia, aqui da UFBA. Tem experiência na área de Ciência da Computação com ênfase em sistemas distribuídos, atuando principalmente nos temas de rede de computadores, rede de sensores sem fio, internet das coisas, computação móvel, ubíqua, fusão, análise de dados, modelagem computacional para CAD, que é a computação de alto desempenho, processamento paralelo de GPU, MPI e OpenMP, atuando ativamente no desenvolvimento de técnicas e tecnologias da área de interesse. E Bruno, prazer te receber aqui. Se você quiser acrescentar mais e compartilhar mais ainda sobre você, sobre sua trajetória, seus trabalhos, sua área de pesquisa, fique à vontade. Ok. Respira. Parece bastante coisa. Não, Mas eu penso assim, como é que eu vou falar isso de cima? Eu não vou conseguir, não. Eu não consigo nem falar, fala direito. Parece muita coisa, mas enfim, tem uma história aí já em ciência da computação. Eu comecei essa história em 2009, foi quando eu entrei na graduação, e desde então eu trabalhando com diversas áreas dentro da computação e também com interseção com múltiplas disciplinas. Então, por exemplo, mobilidades, que não apareceu aqui, interação homem-computador, redes sociais, entre outros. Mas, enfim, tem uma história já em computação, parece muita coisa, mas eu vou dizer que não é tanto. Existem mais coisas na computação além dessa história. Você quer falar mais alguma coisa sobre você também, sobre sua trajetória, seus projetos de pesquisa aqui na UFBA? Você fez a sua graduação também aqui na UFBA mesmo? Não, eu graduei na Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, entre 2009 e 2012. Trabalhando aí, sim, tem um finalzinho do que se falou, né, sobre processamento paralelo. Trabalhei um pouco com simulação de prospecção de petróleo, com uma interseção de áreas, né, como esse bate-papo aqui. Trabalhei com a interseção entre física, modelos matemáticos e computação, né, fazendo simulação de como extrair petróleo, enfim, coisas desse tipo. Desde então, né, desde que eu graduei, aí eu passei a fazer um trabalho completamente diferente. Então, o meu objetivo na época era conhecer áreas diferentes. Então, foi tentar colocar ali blocos de conhecimento na minha formação, que eu não tive tão bem consolidados durante a minha graduação. Então, fui fazer mestrado, especialmente na área de rede de computadores. Dentro da área de rede de computadores, trabalhei um pouco com rede sem fio. E foi aí que eu comecei a descobrir essa área que eu acho fascinante, como os dispositivos se comunicam, como é que essas informações acontecem. Todo mundo está ali mexendo no celular hoje, mandou mensagem, chega quase instantaneamente no outro lado, como é que essas coisas funcionam. Então, esse foi o meu objetivo ao fazer o mestrado. E no doutorado eu mudei um pouco de área, ainda nesse plano de fundo de rede de computadores, mas mudei de área. Eu comecei a trabalhar com computação ubíqua. Você sabe o que é computação ubíqua? Não. Tipo assim, pelo nome eu consigo imaginar mais ou menos, mas realmente não sei o que seria. Computação ubíqua é uma espécie de onipresença da computação. É aquela computação que acontece a todo momento, a todo local, sem que deliberadamente a gente dispare atividades. Então, já acontece há muito tempo. Por exemplo, você chega nos prédios hoje, as luzes acendem. Ou você, por exemplo, chega no shopping center e a porta abre. Então, está acontecendo computação ali, sem que você engatilhe aquela funcionalidade. Tem uma pessoa que faz, por exemplo, Automaticamente isso. abre a porta para você. Exatamente. E geralmente isso é por causa de sensores de infravermelho, essas coisas, né? Eu acho.
normalmente, né, está associado com sensores que monitoram o ambiente, coletam informações e disparam atividades da computação, por exemplo, faz algum processamento, abre uma porta, acende a luz, enfim. E é daí que surge o tópico que você falou também ali sobre a internet das coisas. Então a gente vai agora para o nosso bate-papo, as nossas perguntas. E quando as pessoas elas imaginam sobre a internet das coisas, muitas pessoas vão imaginar redes de computadores interligadas, relógios inteligentes, etc. Mas o que de fato é a internet das coisas e como é que ela impacta no nosso dia a dia e como que ela transforma a vida das pessoas? Pergunta profunda. Internet das coisas vai muito além do que relógios conectados. De fato, vai muito além do que isso. Internet das coisas, sumarizando, né, você pode entender da seguinte forma. Eu vou dotar objetos inanimados, por exemplo, uma cadeira, uma geladeira, um microscópio, enfim, com alguns poderes a mais, vamos assim colocar. Quais são esses poderes? Normalmente, sensores, para monitorar o ambiente, monitorar o seu contexto, ou se auto-monitorar esse objeto inanimado. Né? E um outro poder é o poder de computação, que eu vou colocar um elemento computacional que possa processar essas informações, esses sinais que tem nos sensores. E o poder, talvez, dos mais interessantes, além desses dois que eu mencionei, é o de comunicação. Então, quando você dota os equipamentos com os dispositivos, coisas do dia a dia, com essas três funcionalidades, você agora consegue capturar informações daquele contexto, onde o objeto está inserido, processar alguma coisa dessas informações e transmitir essa informação para um outro local. Então, com isso, é possível desenhar aplicações, soluções que entendam aonde aquele objeto, aquela coisa está inserida. Mas não é só colocar essas funcionalidades nos equipamentos, nas coisas. A ideia é potencializar aquela funcionalidade. Então, por exemplo, eu tenho o exemplo da cadeira aqui. Eu quero agora saber se na cadeira tem alguém sentado ou não. Então, a funcionalidade original da cadeira é sentar. Uma vez que eu coloco sensor, poder de processamento, comunicação, agora eu posso saber se tem alguém sentado ou não, e a partir daí criar soluções. Por exemplo, numa sala de aula, se eu coloco esses sensores nas cadeiras, eu posso estimar quantas pessoas tem naquela sala, ou estimar o passando em determinado ambiente. E por aí vai, agora eu posso colocar esses sensores numa geladeira, saber quais alimentos estão ali, quais não estão, e potencializar aquela funcionalidade. A mesma coisa para uma TV, a mesma coisa para, enfim, a mente. É como dar vida aos objetos, né? Parece que são como se desse alma para aqueles objetos. Pelo menos foi isso que me pareceu enquanto você explicava. E hoje em dia a gente ouve muito falar sobre cidades inteligentes, casas inteligentes, hospitais inteligentes. E como é que funciona a comunicação entre todos esses dispositivos diferentes ao mesmo tempo e quais os principais desafios para que tudo isso funcione de maneira segura e eficiente? Outra pergunta também bastante profunda. Então, vou tentar sintetizar também a resposta para isso. Vou separar em duas partes, porque eu acho que existe um problema relacionado à comunicação, isso é uma coisa, e existe uma outra questão, que é a questão de segurança e eficiência. Você colocou mais três tópicos que para mim são mundos dentro das redes de computadores. Então, para a primeira parte de comunicação, você pode entender mais ou menos como nós interagimos. Nós estamos usando uma série de protocolos, uma série de regras para manter essa comunicação. Nós aqui estamos em rede, podemos associar dessa forma. De que modo? Eu sigo uma série de protocolos para que eu emita uma mensagem para você e você entenda
Que protocolo é esse? Nós estamos conversando aqui em português. Em português existe uma série de regras, de gramática, para você criar sentenças que façam sentido. E existe uma série de elementos básicos, que são as palavras e as letras, e cada letra tem um som. Então, quando eu combino esses sons para formar palavras, essas palavras para formar sentenças, e transmito isso, nós estamos aqui fazendo uma comunicação, estamos usando um protocolo. Então, duas entidades, eu e você, só conseguimos nos comunicar se os dois lados conseguem entender esse protocolo. Então, eu coloco minhas ideias nesse formato de protocolo, transmito isso e você faz um processo inverso, que é receber esses sinais sonoros e traduzir esses sinais sonoros na interpretação da mensagem que foi transmitida. Os dispositivos fazem algo muito similar. Existem vários protocolos de rede, tem vários conhecidos, como o TCP, o HTTP, enfim, tem vários protocolos. Bluetooth, por exemplo. Existem vários protocolos conhecidos e esses protocolos fazem exatamente isso. Né? Eles abstraem como esses sinais vão ser interpretados entre os equipamentos. E aí sim você consegue transmitir uma informação de um dispositivo para outro. E aí, gerenciar isso, que é a dificuldade, especialmente quando estamos falando de internet das coisas, em que queremos conectar tudo na internet. Então, seria o equivalente a ter muita gente falando ao mesmo tempo. Então, tem muitos equipamentos que estão se comunicando. E eu preciso gerir quem vai poder falar em cada momento, quando, quais vão ser as mensagens, qual vai ser a formatação, entre outros. Então, gerir a quantidade, ou seja, a escala dessa comunicação, é um dos principais desafios, especialmente na área de internet das coisas. Eu tento gerir isso poupando recursos. Normalmente, esses equipamentos que é ligado no dia a dia, eles não vão ter muitos recursos computacionais. Então, tem pouca bateria, tem pouco processamento, tem poucas capacidades. E aí eu preciso lidar com essa comunicação baseada nessas restrições. Então, na parte de comunicação, eu posso dizer que é isso. Na parte de segurança e eficiência está um pouco relacionado também com essa parte que eu acabei de comentar. Eu diria que já existem várias técnicas e soluções, tecnologias também, para prover segurança e eficiência. Mas sempre existe ali ainda um desafio. Então, existem também protocolos voltados para a segurança, protocolos voltados mais para a eficiência. E, normalmente, o cientista, a pessoa que está pesquisando nessa área de computadores, vai tentar utilizar essas soluções de segurança para prover melhor eficiência, melhor gestão da comunicação, baseada nessas restrições que esses equipamentos possuem. Também tem uma questão ética também? Isso é mais para outro lado? Existe também, né, dentro da área de segurança, né, existem alguns vieses ali. Um deles pode ser de privacidade, né, que está relacionada normalmente ao conteúdo das informações que estão sendo transitadas ali. Então, existem mecanismos para prover níveis de privacidade e níveis de segurança. Né? De modo a que, se alguma entidade intercepta aquela mensagem que você transmitir entre os dispositivos, ela não entenda o conteúdo daquela mensagem. Mas isso implica em questões aí de processamento, de eficiência, de tudo. Então, assim, conforme você vai falando, a gente vai percebendo como a computação, a tecnologia, por mais que seja óbvio que a gente está rodeado de muita tecnologia, às vezes a gente não para pensar nesses pormenores, né? Que você está falando agora. E sobre ser pesquisador no Brasil, como é que é trabalhar com a sua área? Como é que é trabalhar com desenvolvimento de tecnologias aqui no Brasil? E, assim, geralmente, quando as pessoas pensam numa pessoa que trabalha com ciência e tecnologia, na ciência da computação, geralmente você vai imaginar uma coisa bem reclusa, né? Mas como é que é quando você se junta com outras áreas, como, por exemplo, a saúde, ciências farmacêuticas? Bom,
profunda. Ser pesquisador aqui no Brasil é realmente desafiador. Exige resiliência e muito esforço, normalmente. Eu digo isso muito relacionado às questões de financiamento, que no Brasil são escassas. Então, para fazer pesquisa, você precisa muitas vezes de financiamento. Então, não basta ter só um equipamento, tem recursos para financiar as interações entre áreas que vão ser mencionadas aqui. Então, acho que é um desafio, né, de ser cientista aqui no Brasil, mas também é bem gratificante, porque eu interajo com várias áreas, eu sou uma pessoa faminta por conhecimento, então acabo interagindo e aprendendo muito sobre outras disciplinas. E eu, particularmente, eu gosto de falar que eu sou multidisciplinar, acabo trabalhando ali na interseção entre áreas. Então, esse ponto eu acho que é bem gratificante. Também eu vejo como gratificante a parte de formação de recursos humanos. Então, ver o processo de evolução de novos cientistas é muito legal, muito interessante. Eu costumo perguntar muito para os meus orientandos, em alguns pontos da formação dessa pessoa, como ela se vê hoje e como foi que ela entrou nesse processo, comparando ali o seu nível de maturidade ali no processo de formação. E normalmente a resposta é algo no sentido de que, olha, eu realmente me transformei. E essa transformação é muito interessante, muito legal, fazer parte desses processos. E, inclusive, para mim mesmo, né? Eu também acabo mudando ao longo desse processo e melhorando também o modo de interação, o modo de fazer isso. Acaba sendo uma troca, né? Você aprende com os seus alunos, eles aprendem muito com você e você também aprende muito com eles, essa vivência que é muito interessante. E você consegue citar assim, algum exemplo de algum projeto que teve essa conexão com saúde ou com outra área assim, que aparentemente parece distante, mas que você pode citar como um exemplo de quando isso aconteceu no seu projeto, ou que você conheça algum exemplo, algum tipo? Olha, eu tive várias interseções ao longo desse meu processo de formação. Como já mencionei, né, tive interseção com a física, que era o orientador na época da graduação, era física nuclear, mas ele trabalhava com mecânica de fluidos. Então, era uma interseção ali com uma área um pouco diferente da computação, esse intermédio de modo a tentar resolver o problema daquela disciplina, no caso era como simular para as coisas de petróleo, mas, enfim, nessa sinergia que é interessante, porque embora o problema tenha sido algo da área de física, existem também problemas da área da computação, então, como na época, né, como resolver o mesmo problema de prospecção de petróleo com múltiplos processadores, enfim, com computação paralela. Então, esse é um problema, um desafio também para a computação. Então, é uma área que tem múltiplos benefícios. Passando um pouco mais na minha formação, mais recentemente, eu tenho trabalhado com plano de saúde digital, que é uma área mais associada com a saúde, como você perguntou. Comecei a trabalhar também com a área da farmácia, em que tentando traçar uma interseção entre uma área de mobilidade, que eu tenho algum conhecimento, com a mobilidade de animais, eu posso chamar assim, em um determinado domínio, em um determinado espaço, e entender como esses animais interagem com a velocidade que caminha, enfim, quais interações eles podem fazer entre si, enfim. Então, existem aí algumas frentes de trabalho que eu venho lidando nos últimos anos que são nessas interseções. Eu acho que um exemplo legal que a gente pode abordar também, que a gente ainda trabalha aqui no nosso laboratório, no MAFAF,
sobre os softwares para modelagem populacional, mapa cinética, o uso disso em testes pré-clínicos para a prospecção de novos fármacos, uso de medicamentos. Então, eu acho que o desenvolvimento de software também é algo que relaciona bastante, né, com a área da saúde e a ciência farmacêutica, como a farmacocinética que temos trabalho. Você tem alguma relação com software, algum conhecimento sobre isso? Ou tem interesse em aprender mais no futuro? Eu tenho interesse. Assim, eu tenho começado a ver quais são esses softwares. Eu acho uma área bem interessante e que casa bem com algumas temáticas que eu trabalho. Então, enfim, pode ser aí um próximo passo de pesquisa e de interação, né? Especialmente aqui na aula. Com muitas das tecnologias que a gente usa diariamente, tem essa necessidade, né, de estruturas, processamento de dados, investimento, etc. Mas como é que os novos pesquisadores atuantes, né, da área de tecnologias, têm trabalhado para desenvolver essas tecnologias de maneira que fique mais acessível e tenha um impacto real assim, na sociedade, diretamente com a comunidade mesmo? Bom, outra pergunta, realmente é outra pergunta profunda. Olha, existe uma área dentro da computação que lida com essa interface, o nome da área, a grosso modo, é interface homem-computador, que é realmente como lidar com essas problemáticas de como que a gente interage de modo mais fácil, mais intuitivo, com os equipamentos computacionais. Então, eu acredito, né, que pesquisadores e desenvolvedores, não somente nessa área, né, mas no contexto geral, devem estar sempre atentos e cientes de que o que for produzido, o que está sendo desenvolvido ali, tem que ter essa interação facilitada. Então, essas interfaces, esse modo de interagir tem que ser o mais simples possível para que não seja necessário você ter muito conhecimento sobre os detalhes ali da computação, e sim focar nas conclusões e nas tomadas de decisões a partir daquelas informações que vêm desses equipamentos. Então, desenvolver novas interfaces, novos modos de interação, acho que é o foco, dos principais itens aí. Tinha uma segunda parte dessa pergunta que eu não peguei muito bem. Se tornar mais acessível o impacto disso na comunidade e também se você puder acrescentar sobre o impacto disso na saúde e também no desenvolvimento da educação pública, até porque essa questão da acessibilidade vai também muito para a parte de classes sociais também, né? Infelizmente. E algumas pessoas acabam sendo excluídas de todo esse desenvolvimento tecnológico, não tem tanto conhecimento sobre. Enfim, existe alguma forma, algum projeto, algum desenvolvimento que está sendo feito pelos pesquisadores para que isso seja mais acessível e mais pessoas tenham acesso e que tenha algum impacto positivo, tanto na saúde pública, né, que é para onde a maioria das pessoas vão, e também na escola pública também, no ensino público do nosso país. Existe alguma coisa assim? Assim, eu acredito que existem várias soluções, né? A gente pode pegar o nosso SUS, por exemplo, como um caso, né, em que dentro do SUS, né, você tem vários problemas que eu estou citando aqui, problemas computacionais, né, em que quando as duas, vamos colocar assim, as duas áreas, saúde e computação, se encontram nesse problema ou nesses problemas, né, você vê ali novas soluções florescerem. Então, por exemplo, o desenvolvimento de soluções para o SUS, como agendamento de consultas, monitoramento de estoques. Eu tenho trabalhado mais recentemente ali na parte de descentralização de painéis visuais sobre como estão os estados ali de algum caso de saúde em um determinado local. Então, essas soluções, né, quando você encontra essas interseções nos problemas, eu acho que aí sim floresce várias soluções interessantes. Então, isso tem um impacto direto na sociedade, na área da saúde, na área da computação. Isso evidencia como
essas interseções são importantes. Do ponto de vista de educação, também o acesso à informação, o acesso a novos conhecimentos, também é facilitado com tecnologias. Então, muitas vezes as pessoas não podem estar fisicamente em um determinado local para estudar, por exemplo, mas podem ter acesso ali a um determinado dispositivo que facilita o acesso a essa comunicação, a esse recurso, a esse conhecimento. Então, realmente, tecnologias, a computação em especial, quando encontra essas interseções problemáticas, acaba gerando aí soluções que são interessantes, sempre visando talvez ser mais barato, mais acessível, ter essa interface facilitada com as pessoas. E normalmente isso traz um valor agregado importante e também ali uma solução à acessibilidade e impacto, como você trouxe aí, em diversas áreas, como saúde e educação. Realmente, existem algumas situações em matérias que eu faço que a gente teve um pouco de acesso a essa realidade do SUS e como a tecnologia realmente facilita em alguns sentidos, como, por exemplo, sistemas integrados que tem todos os dados do paciente, que se fosse colocar tudo isso em papel, iria ocupar um espaço. Mas quando digitalizam isso e colocam isso em uma rede de computadores, fica bem mais organizado e ocupa menos espaço real, né? Então, realmente, a rede de computador, quando a gente vai para pensar, a gente percebe que realmente está muito interligado. Agora, falando sobre. Continuando a falar sobre o impacto diretamente com a comunidade, com as pessoas, você teria algum conselho para dar para alunos que gostam de ciência e tecnologia, gostam de desenvolvimento, gostam desse assunto de rede, de computadores? Qual conselho você daria para que ainda não sabe qual profissão vai seguir e tal? Aí, qual conselho você daria para esse aluno, esse jovem, esse adolescente, ou até mesmo uma criança que já tem muito acesso, né, à tecnologia e gosta? Qual conselho você daria para esses jovens, para eles seguirem nessa área? O que eles deveriam fazer? Quais habilidades eles deveriam procurar desenvolver? Estudar o que deveriam estudar? Enfim. Respondendo a sua pergunta, eu acredito que o principal conselho que eu posso dar para quem vai iniciar na área da computação ou nas interseções é, primeiro, ter curiosidade. Acho que ser curioso é importante, né, nessa área da computação. Tentar olhar para as interseções da computação com outras áreas, por exemplo, computação e farmácia. Normalmente, quando você acha essas interseções, você acha ali problemas que são interessantes e que trazem um impacto que você mencionou anteriormente, né? O impacto na saúde, o impacto na educação, enfim. Quando você acha interseções da computação com outras áreas, você acaba criando aí uma sinergia interessante, soluções que podem potencialmente ser interessantes. Então, meu principal conselho é ser curioso, tentar entender como as coisas funcionam, como aquelas soluções foram construídas e pensar também sempre no seguinte sentido: olha, foi construído e a pergunta que se vê na sequência é: dá para fazer melhor? Dá para fazer diferente? Dá para fazer mais barato? Dá para estender isso para outros domínios? Então, são perguntas que instigam essa curiosidade. Então, acho que é um dos principais, ou talvez o principal conselho que eu poderia oferecer para alguém. E quanto assim, a habilidades para a pessoa desenvolver, por exemplo, desenvolver comunicação, fazer algum curso, procurar saber se tem algum projeto que você possa se incluir para você saber mais sobre a área, e de habilidades mesmo, técnicas da pessoa, para ela desenvolver para também nessa área. Outra pergunta que também é bastante profunda. Parece sutil, mas ela é realmente profunda. Mas o seguinte, vou tentar dar uma resposta para isso. No seguinte sentido, acho que as pessoas precisam, além de serem curiosas, né? Eu acho que o principal ponto para a computação, em especial, é você aprender os fundamentos.
é muito comum que tecnologias mudem, especialmente na computação, muda muito rápido. Então, se você foca em uma determinada tecnologia, por exemplo, uma linguagem de programação específica, essa linguagem eventualmente pode, daqui a alguns anos ou alguns meses, talvez, né, deixar de ser utilizada amplamente. Então, é mais importante você focar nos fundamentos, nos princípios, porque os princípios persistem. Então, se você aprende quais são os fundamentos da programação, por exemplo, ou os fundamentos de alguns conceitos dentro da computação, normalmente esses conceitos perduram. Então, você vai perpassar aí tecnologias e ainda assim vai continuar atual. Então, acho que esse é um dos conselhos que eu indicaria para alguém que está começando a caminhar nessa área. Tipo assim, existe algum projeto da universidade que possa aproximar alunos do ensino médio para ter esse contato? Ou isso é mais naqueles ensino médios que tem técnico também, por exemplo, nos institutos federais? Porque tem colégios estaduais, municipais, etc., que eu nunca ouvi falar se tem alguma coisa assim que o aluno possa entrar em contato com a universidade para ter esse acesso, né? Bom, aqui no Instituto de Computação da UFBA, nós temos algumas frentes de trabalho também nessa direção. Existem vários projetos, em especial projetos de extensão universitária, como esse aqui, que visam essa interface, essa comunicação, até essa atração de pessoas para a área. Então, existem projetos aqui que estão em andamento aqui no Instituto de Computação, como o Onda Digital, o Projeto Tomorrow, entre outros, que visam exatamente isso, a capacitação e a interação com a sociedade fora ali dos muros da universidade, tentando atrair, informar pessoas que talvez não tenham esse contato ou ainda não tiveram esse contato. E já finalizando e fazendo uma conexão com o nosso próximo episódio, que vai falar sobre inteligência artificial. O que você quer dizer sobre o uso da inteligência artificial? O que a gente pode fazer para garantir o uso da IA de uma maneira mais consciente, que ela realmente nos ajude ao invés de impactar de maneira negativa no nosso dia a dia? Acho que você trouxe palavras que são importantes, que é ser consciente. Então, ao utilizar essas ferramentas, você tem que ter consciência do que ela é capaz de fazer, quais são os limites, até onde vai, as soluções ali propostas. E também ter ciência de que as informações que você insere ali também podem ser usadas para outros fins. Especialmente quando a gente está ali lidando com informações sensíveis ou disseminação de informações sensíveis em redes sociais, desse tipo. Então, IA tem um impacto importante na nossa sociedade atualmente, e associado a isso, a IA, é necessário ter informações para que ela funcione bem. Então, é importante que nós, como usuários, saibamos ali que as informações que a gente insere vai acabar alimentando essas ferramentas que propõem ali algumas soluções e podem ser usadas para bons fins e também para fins não tão bons assim. Então, acho que você trouxe a palavra-chave ali na sua pergunta, que é consciência. Ter consciência do que você está fazendo, aonde você está inserindo informações, e do ponto de vista de computação, existe aí uma série de responsabilidades. Responsabilidade com os dados sensíveis, os dados pessoais, que eu acho que é o ponto mais crítico disso, ou talvez o mais crítico. Enfim, as empresas, os desenvolvedores, têm que ter responsabilidades em cima dessas informações que são sensíveis para as pessoas. Então é uma questão realmente de ter consciência, de saber usar, de realmente ter essa inteligência de
e não passar dos limites. Tudo que é usado com equilíbrio e com responsabilidade vai nos ajudar a crescer benéfico. Não é tipo assim, a gente tem que voltar para 1900 porque já acabou, sei lá, com a nossa vida. Não é esse o caminho, né? A gente tem que saber utilizar o que está sendo ofertado para a gente. Então, esse é o caminho. Saber usar, ter consciência, responsabilidade. É isso. Então, a gente finaliza aqui o nosso bate-papo com o professor Bruno. Foi um prazer receber você aqui. Foi muito legal, foi muito esclarecedor. Teve muito momento que eu, nossa, realmente, provavelmente as pessoas que nós também vão sentir isso, nessa conexão com a vida delas. Foi muito bom mesmo bate-papo. Fiquei nervosa em momentos, mas acontece. E é isso. Maria. Agradeço também o convite, né, a confiança também para falar um pouco sobre a área de trabalho.